Então, os alunos que fizeram ok, tá? Parabéns. E aqueles que não concluíram ou que não fizeram, têm a oportunidade para entregar no nosso próximo encontro. A aula de hoje é a correção do estudo dirigido. E como eu estava falando para vocês terem atenção não só de marcar a opção correta, né? Mas vocês têm que ter o entendimento no que se refere ao enunciado da questão. Porque geralmente o enunciado da questão, ele começa a dar dica em qual opção, em qual caminho que vocês devem marcar. Ok? Agora vocês desliguem os microfones para não fazer barulho, para na hora da gravação ficar ok. Então vamos aí, ó. A primeira questão. Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, compreendendo proporções de territórios do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. Possui grande potencial de navegação e seus rios principais são Relaga, Napo, Xingu, Negro, entre outros. Essas características são da bacia hidrográfica. Opção correta, qual seria, Júlia Martins? São Francisco? Não. A opção correta, tá? Olha só, com 7 milhões, aí falam sobre no Peru, pega o Equador, Venezuela. Olha a dica que ele deu, Xingu e Negro, que fica sendo Rio Negro e Solimões. É a maior bacia navegável, ok? Então, a opção correta é essa aqui, ó. É a letra... Amazônia. Isso, Amazônia. A D de dado. Ele começou a dar referência sobre essa bacia, é a maior do mundo. Então, a maior do mundo, onde o Rio Negro depois... Deus! Volta! Agora! Volta! Microfone, Joyce. Questão 2. Questão 2 não está indo. Vou pedir alguém para ler aqui. Pessoal, estão riscando a tela. Emanuel, lê a questão 2, por favor. Questão 2? É. Tá, peraí. O Rio São Francisco é um importante... Opa, calma aí. O Rio São Francisco é um importante recurso natural do Brasil, mais enfrentada. Há certo tempo, alguns preocupantes problemas ambientais. Há uma série de medidas, aqui tá meio coisado. Medidas propostas para a... Aí esse para a fica cortado, tio. Tem problema na hora de digitar. Aí acabou, só tem até aí que o resto tá cortado. Opção A, B, C. Qual opção seria correta? Quais são os aí? Ana Costa. Quais são as opções que tá? Ana Costa. É por causa que o meu tá cortado, tio. O meu tá cortado. Cortado como? O senhor pode falar de novo que eu não ouvi. O meu tá tipo cortado. Ana Costa. Qual a opção correta da questão 2? A questão C. A questão C? Tem como ler a questão C? Deixa eu abrir ela aqui.
para a questão C. O Rio São Francisco é um importante recurso natural do Brasil, mas enfrenta há tempos alguns preocupantes problemas ambientais. Há uma série de medidas propostas para a revitalização dessa bacia hidrográfica, entre as quais pode ser considerada incorreta, ou seja, relacionado com o Rio São Francisco, a opção que se diz contrário é a diminuição das varções de estiagem em média do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, como foi dito na aula anterior, passa por vários estados do Brasil e é como um afluente e subafluente, um rio que vai encontrando com o outro. Por isso que vai passando por vários estados, entendeu? Então, não tem como diminuir a varção, diminuir o volume de água. Pode diminuir o volume se eles fizerem o quê? A transposição. Como ainda não foi feita a transposição, a opção incorreta é a letra A. Faça uma correção, por favor. Questão 3. Questão 3, vai o Valéria Lira. Valéria Lira. Valéria? Valéria? Vocês estão escutando o áudio? Vocês estão escutando o áudio? Sim. Tá ruim, professor, teu áudio. Muito ruim. Professor, não estou te escutando. Tá, vou colocar aqui para ver se melhor. E agora? Melhorou? Tá ouvindo melhor. Ah, então tá. Valéria, lê a questão 3, por favor. A rede hidrográfica brasileira apresenta dentre outras as seguintes características. Qual a opção? A, B, C ou D? A letra D. Ou a letra B. Isso, parabéns. É a letra B, tá? A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras características que se segue, né? Ou seja, é a drenagem exorreica, como a gente falou na aula passada. Ou seja, predomínio dos rios do Planalto até chegar a foz ou estuário, que é a mesma coisa, que as águas chegaram até ir ao mar. Vamos agora para a próxima questão, questão 4. É uma questão discursiva. Eu vou pedir para o Davi. O que é um ciclo hidrológico, Davi? Oi, professor. Ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico. É. Espera aí, professor. Ai. Dá 4? Isso. Ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é quando a água sobe para as nuvens no processo de evaporação. Isso. No processo de evaporação para depois correr a precipitação, tá? Tá certinho. Sim. Parabéns para correr todo esse processo. Vamos para a questão 6. A expressão bacia hidrográfica, ela pode ser entendida como
Questão 6. Ô, professor, Ah, ainda tem as 5. ah, é assim, foi mal. Qual é a maior bacia hidrográfica em extensão do Brasil? Eu posso responder essa, professor? Pode. É a bacia da Amazônia. Isso, é a maior, que se repete como a questão 2, tá? Tem uma criança chorando, pessoal, tem que Ela desligar tem o 7 milhões de quilômetros. Isso, parabéns. Agora sim, a questão 6, né? Sim. A expressão bacia hidrográfica, ela pode ser entendida como qual opção? Letra A. Pode ser entendida como um conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. Afluentes, vocês têm que procurar entender, é quando os rios eles vão percorrendo pelo solo e encontrando com os outros rios. Ok? Questão 7 e última. O Brasil é um dos territórios com maior disponibilidade de recursos hídricos próprio para o consumo. Além das redes fluviais, destaca-se a presença de grandes composições subterrâneas, das quais se destacam o aquífero Alter Chão e o aquífero Guarani. Além dos dois aquíferos citados, outro importante aquífero brasileiro é o... Quem respondeu essa? Questão 7. Qual outro aquífero importante? Podem colocar Tocantins, Araguaia. Professor, eu respondi essa. Porque eu já ia falar, dá duplo sentido. Ou a opção A ou a opção B. Tá? Quem marcou A está Eu marquei a certo. opção A. Parabéns. A A também, que fica sobre o grupo Árado, e também Tocantins, Araguaia. Então, a correção é... Tio, Oi, pode marcar as duas, então, quem não fez? pode. Tá. Então, para a aula de hoje foi isso dirigido. Aí fica nesse contato, próximo encontro, quem não compareceu ou quem não fez, ou quem está com a atividade incompleta, é só entregar. Beleza? Professor, o senhor pode colocar os horários pra gente, por favor? O horário está no celular, mas eu posso falar. Tá? Pode? Tá bom. Tio, calma aí, eu só vou pegar meu caderno para anotar, peraí. Só vou falar o de hoje. Professor, hoje é aniversário de Samuel, vamos cantar parabéns pra ele. Bora. Tio, pode falar. Estou procurando aqui rapidinho. Hoje é quarta. Matemática, próxima aula. Aí depois português. Peraí, tio, matemática. Isso, matemática, próxima aula. Tio, Oi. tem como o senhor falar da semana toda? Se for rápido, tem como, mas não, porque o tempo já está quase acabando. Tá, falei rapidinho, por favor. Aí vai ficar repetindo, não vou ficar repetindo. Foi geografia, matemática hoje, aí depois português. Geografia. Amanhã.
Professor, hoje só tem 3 aulas? Aí as outras 2 é para vocês ficarem tirando dúvidas. Ah, tá. Tá? Aí tá, tira dúvida, tira dúvidas. Aí quinta-feira, matemática, história e português. Quinta, tio, não é quarta, não? Hoje não é quarta, eu já falei, ó, já vai acabar o tempo. Eu já falei já. Quais são as de amanhã, professor? Matemática, história e português. E o resto sexta- é tira dúvida? E sexta-feira, ensino religioso, inglês e ciências. Professor, só pode repetir, por Depois favor? do ensino Não, pessoal. religioso é o quê, tio? Tem que trocar aula agora. Ensino religioso, inglês e ciências. Obrigada, professor. Quinta-feira fica matemática, história, ciências e português. Pegaram, né? Ótimo mesmo, professor? Hã? O último, sexta-feira? Arte. Então tá, pessoal. Até nosso próximo encontro. Ok? Qualquer coisa ainda deixa uma atividade hoje no final do dia. Professor, você ainda está gravando. É porque aqui tá ventando muito. Mas já acabou. Tá? Podem sair já para ir para a próxima aula. A próxima aula é que horas, professor? É agora, deixa eu ver. Matemática. 8h45. Tá. Tá? Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Abraço, pode sair. Tchau, professor. Tchau.